Na semana passada, que foi divulgado o último índice do CAGED. CAGED é uma sigla que representa o cadastro de número de empregos gerados e perdidos, né, no país todo. Então, o Ministério da Economia, ele sempre divulga, todo mês, o CAGED do país todo. E você consegue filtrar isso por cidade, inclusive. Aí, se você pegar o CAGED de Itajubá, você consegue ver quantas vagas de emprego foram criadas e quantas vagas de emprego foram perdidas. Em qualquer setor, indústria, agricultura, comércio, serviço, tudo, está tudo filtradinho lá. Então, quem é da área de economia, quem estuda isso, costuma usar esses dados para fazer seus trabalhos, suas análises, enfim. E aí algumas pessoas pegam esses números, costuma sair na EPTV, sempre que divulga o CAGED, o EPTV divulga aí e tal, das cidades do sul de Minas. Então, algumas pessoas pegam e analisam o número e ficam preocupadas. Ah, Itajubá está bem, Itajubá está mal. E aí, nesse momento, que algumas pessoas, né, principalmente políticos, fazem uso disso para se promover. Usam de um problema que o cidadão está passando, talvez você, meu ouvinte, esteja passando por isso nesse momento, está procurando um emprego, talvez sua esposa, talvez o seu filho, que acabou de se formar, esteja procurando um emprego, e você está nessa situação de dificuldade em casa, e aí você ouve ou acompanha pela internet uma postagem, um comentário, falando que Itajubá está em último se comparado às outras cidades polos do sul de Minas na geração de emprego. E pega o dado aí do último mês, que mostra que a gente perdeu 300 vagas de emprego, enquanto Pouso Alegre gerou 100, Varginha gerou 20, enfim. Nós estamos em último. É verdade, gente. É verdade, meus amigos. No último mês, Itajubá ficou em último na geração de emprego. No último ano, também. Aí você pode pensar, nossa, então nós estamos mal? Nós estamos mal, mas isso não faz um ano. Se você pegar os números dos últimos 5 anos, Itajubá está mal. Está em último, se compararmos aí com Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Vou me ater a essas 4 cidades. Itajubá, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Se você pegar os últimos 5 anos, Luciano, e comparar essas 4 cidades, Itajubá é a última do ranking na geração de empregos. Aí você pode concluir, nossa, então a culpa é do prefeito. Que nos últimos 5 anos o prefeito é o mesmo. Calma. Analisa os últimos 10 anos. Itajubá está em último. Analisa os últimos 13 anos, que foi desde quando o CAGED foi criado, no ano de 2007. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 2019. Nós temos aí 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Se você pegar e somar todos os CAGEDs, desde o dia que foi criado, Luciano, até hoje, e comparar Itajubá, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas, Itajubá está em último lugar. Então, meus amigos, caros ouvintes, o problema da geração de emprego em Itajubá é uma realidade, sim, mas não é uma realidade de um ano, não é uma realidade do último mês, não é a realidade dos últimos 5 anos, é uma realidade de pelo menos 13 anos, que é o que eu consigo medir. Porque antes de 2007, não tinha o CAGED para analisar. Então, talvez outros indicadores que a gente tem que buscar. Mas desde que é medido, Itajubá está em 4º lugar na geração de empregos. Desses 13 anos, Luciano, estou com a planilha aqui na minha mão. Se o ouvinte tiver curiosidade, me pede, eu te mando inbox ela por arquivo digital. Nesses 13 anos de análise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7, Itajubá ficou em último lugar. Dos 13 anos, de 2007 até 2019, fechando hoje, dia 12 de julho. Não é hoje porque o CAGED não está atualizado no mês de junho. Tá? Ele atrasa sempre um mês para publicar. Mas nós pegarmos desde 2007 até 2019, desses 13 anos, 7, ou seja, mais da metade, Itajubá ficou em último lugar na geração de empregos, comparando essas 4 cidades polos. Dos outros 3, em 5, Itajubá ficou em penúltimo. Ou seja, olha, acompanha você aí que está me ouvindo. De 13 anos que a gente analisa a geração de empregos, 7, Itajubá ficou em último. Em 5, ficou em penúltimo. Só teve um ano, que foi 2016, que Itajubá ficou em 2º. Das 4 cidades que eu estou comparando, Itajubá ficou em 2º. Depois veio Poços de Caldas e depois veio Pouso Alegre. Em 2016, Pouso Alegre foi o pior município da geração de emprego. Se a gente somar todo o saldo, Itajubá é o 4º.
Meus amigos, onde eu quero chegar com isso? Não vamos deixar que esta dificuldade, que esta realidade ruim que nós temos, seja usada como palanque político para ninguém. Não é justo eu pegar o seu problema que está desempregado para me promover politicamente. Assim como a gente vê pessoas usar o seu problema de saúde, o problema de saúde do seu parente, do seu familiar, para se promover politicamente. Isso, além de pecado, é um crime. Então, vamos ser justos na análise. A nossa cidade, que tem 200 anos de existência, nos seus 150 primeiros anos de vida, foi exemplo de desenvolvimento. Enquanto nós tínhamos energia elétrica, 3 fábricas de tecido e quase uma centena de indústrias, Pouso Alegre nem energia elétrica tinha. Essa é a nossa realidade dos nossos 150 primeiros anos de vida e de história de Itajubá. Em algum momento da nossa história, nós perdemos a mão. Nós saímos do trilho e ficamos para trás, enquanto as nossas vizinhas faziam o dever de casa. Esta é a verdade, nua e crua, sem usar meias palavras e sendo o mais transparente e honesto possível com você, ouvinte. Nós precisamos, então, entender onde é que está o erro para corrigir. Tem muita gente, Luciano, que adora ficar falando do problema, mas não quer resolver, porque se resolver, ele perde o poder dele de palavra e a possibilidade dele de aparecer, né? Eu quero dar um exemplo muito claro aqui. Quem não lembra da briga que Itajubá comprou por causa dos 17 vereadores? O quanto a população reclamou dos 17 vereadores? Por 5 anos, meus amigos, por 5 anos, teve vereador, teve político fazendo campanha em cima disso, mas foi incapaz de corrigir. Quem não lembra, é importante a gente puxar pela memória. Eleição de 2016. Quantas pessoas bateram na sua porta pedindo voto? Falando que ia diminuir o número de vereadores, que era um pedido da população, e ficaram 5 anos, desde 2013, quando isso mudou, até 2018, falando e não mudou. Tenente Melo entrou na Câmara em fevereiro de 2018. Em agosto de 2018, nós já tínhamos reduzido para 11 vereadores. Então, existe uma diferença muito grande entre ficar falando dos problemas e resolver os problemas. Eu tenho a tranquilidade, eu tenho a segurança de vir aqui no microfone de uma rádio, falar para o ouvinte que está na sua casa, está dentro do seu carro, está no seu comércio me ouvindo, e falar com muita tranquilidade. Eu não tenho medo de resolver problema. Eu não vou ficar fazendo discurso só para agradar, falando o que você quer ouvir e alimentando cada vez mais a sua dificuldade, porque enquanto você estiver mal, eu posso te comover e com isso ganhar seu apoio. Não, eu não sou assim. Se é para resolver o problema, me avisa que eu vou e resolvo. Se não é para resolver, me avisa também que eu nem saio de casa. Então vamos ser justos, vamos ser honestos em nossas análises. Itajubá tem um problema sério de geração de emprego. Tem. Nós estamos em último no ranking, se compararmos com as cidades polos, nossas vizinhas, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Queremos resolver o problema? Então vamos descobrir onde está o problema. Quando o Brasil estava em crise, está em crise agora, Itajubá está lá perdendo emprego. Quando o Brasil estava de vento em polpa, naquela época lá que o Lula fez todo mundo acreditar que estávamos bem e realmente estávamos gerando emprego, depois veio a conta a pagar, mas enfim, estávamos gerando emprego, Itajubá estava patinando em último lugar também. Enquanto nós geramos 4.000 empregos de 2007 até 2012, preste atenção nesse número, de 2007 até 2012, Luciano, os 6 primeiros anos do CAGED, Itajubá gerou um saldo de 4.000 empregos. Pouso Alegre, no mesmo período, gerou 12.600 empregos. Poços de Caldas gerou 11.400 empregos. Então, mesmo quando estava todo mundo bem, a gente ainda estava lá na lanterna. A gente estava em último. Então, tem alguma coisa que está nos prendendo no chão como uma âncora que não nos deixa crescer. Esta coisa se chama plano diretor desatualizado. Um investidor, um empresário que venha de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e chegue no sul de Minas com a decisão, o Luciano ganhou na Mega Sena, está com 1 milhão de dinheiro, não sabe onde colocar. Ele fala, vou investir, vou montar uma empresa que eu sempre sonhei em ter
no sul de Minas, que é um lugar que eu gosto, é um lugar que fica perto de São Paulo, fica perto do Rio, fica grandes rodovias passam aqui perto. Vou instalar minha empresa numa cidade sul de Minas. É assim que pensa qualquer empresário. Vou ao sul de Minas conhecer. Vou até Itajubá. Tem a Unifei, forma grandes engenheiros, uma cidade sem problema de abastecimento de energia e água, tranquilo, próximo da Dutra, próximo da Fernão Dias, não tem um aeroporto, é um problema, mas deixa eu ir lá como é que está. O empresário chega em Itajubá, ele avalia qual é a lei que rege o crescimento e a instalação de empresas na cidade. Plano diretor. Essa é a resposta para qualquer cidade. Então, deixa eu ver o plano diretor de Itajubá. É uma lei de 2003. Uma lei desatualizada, antiga. Desde 2013 deveria ter sido revista, até agora não conseguimos revê-la. Tudo bem, é uma lei antiga. O que diz essa lei? Essa lei prevê uma série de exigências e cobranças para um investidor que em 2003 fazia sentido, mas que em 2019 já não faz mais. Além disso, Luciano, a nossa lei de 2003, do plano diretor, ela tem algumas falhas que obriga que sejam buscadas leis de 1998 para fazê-la cumprir. Então o empresário chega em Itajubá, quero construir minha empresa aqui. Que lei que eu tenho que obedecer? Uma lei de 2003 que puxa para leis de 1998, mais atrasado ainda. Então essa lei está muito atrasada, defasada, com exigências que já não fazem mais sentido hoje em dia, e isso não motiva o empresário. O empresário vai para Pouso Alegre. Chega em Pouso Alegre e fala, eu quero ver o seu plano diretor. O que diz o seu plano diretor? O plano diretor de Pouso Alegre é atualizado. Ele prevê, por exemplo, que o empresário que se instale lá possa utilizar o terreno dele mais do que Itajubá. Então já é lucro para ele. Ele vai em Varginha. O plano diretor de Varginha é atualizado. Ele prevê incentivo para o empresário se instalar lá, que a lei de Itajubá não prevê. Ele vai em Poços de Caldas, a lei de Poços de Caldas é atualizada. Ela incentiva e prevê que o empresário que lá se instale possa ter incentivos. Pergunto a você, ouvinte, se você fosse o investidor, se você fosse o tal do Luciano que ganhou na Mega Sena e quer investir, em que cidade você ia investir? Em que cidade você ia construir a sua empresa para gerar lucro para você? Porque você vive de lucro, você é empresário. Você vai para aquela cidade que te dá mais opção de vantagem de crescer, de gerar lucro e de gerar renda para sua empresa. É assim que funciona no mundo real. É assim que funciona na vida dos adultos. Então a gente tem que ser prático, tem que ser real. Não adianta usar de romantismo nessa hora. Nós temos que ser 2 pés no chão. Queremos crescer? Então vamos atrair empresários que geram emprego. Não é a prefeitura que gera emprego. Não é vereador que gera emprego. É empresário. É empresa. Empresa gera emprego. Se a empresa tiver lucro na sua cidade, ela vai para lá. Cresce, amplia, se instala e gera emprego. Contratando você, contratando seu filho, contratando sua esposa e fazendo o município crescer. Esta é a nossa realidade. Não adianta eu usar de má fé e pegar um número pontual e chegar na internet, no Facebook, no WhatsApp e jogar lá. Itajubá está perdendo emprego. Tá. E o que você está fazendo para mudar isso? Porque o mesmo vereador, o mesmo político que vai lá na internet reclamar, pode olhar. O mesmo político, o mesmo vereador, a maioria é vereador, mas tem outros que nem vereador são, mas estão lá na internet, pousando de justiceiro. O mesmo que vai lá reclamar é o mesmo que ficou 1, 2, 3, 4, 5 anos na Câmara e não conseguiu diminuir o número de vereadores. Ficou falando que era contra os 17, mas não conseguiu reduzir. Ah, mas eu votei contra. Votou contra, mas não adiantou. Ninguém vive de discurso, a gente vive de resultado. O mesmo político que fala que Itajubá não gera empregos, como se isso fosse uma novidade, e não é, desde 2007 nós somos o último da fila, é o vereador que vota contra a instalação de uma nova empresa em Itajubá, que tentou proibir a doação de um terreno de 10 mil metros quadrados para a Advantec, que é uma multinacional que quer construir a sua sede aqui, a sua nova fábrica aqui. O diretor é um ex-aluno da Unifei, hoje aluga um galpão lá no Morro Chique, precisa crescer, precisa ampliar, e ainda teve vereador que ficou dificultando a doação da área para a Advantec. Mas vai lá no Facebook dizer, Itajubá não gera emprego para você, ouvinte.
Mas no fundo, quando ele fecha a porta do gabinete dele, ele fala, eu tenho que deixar assim. Porque enquanto aquele seu João, a dona Maria estiver sem emprego, ela vai estar sofrendo, eu posso ir lá e motivá-la e tentar fazer ela acreditar em mim. Na hora que ela estiver bem, eu não tenho mais poder sobre ela. Isso não é política, gente. Isso não é política, isso é pecado fazer isso. O mesmo vereador que reclama que Itajubá não tem emprego é o que vai lá e vota contra a instalação do cinema. Como se o cinema fosse um problema para a cidade. O cinema é uma empresa. O dono da empresa Cine A lá, eu nem sei de onde ele é, ele veio para Itajubá e falou, quero me instalar aqui. Preciso de um terreno para construir o meu cinema. Gerou emprego, pouco, mas gerou. Quem está lá empregado, a família agradece. Além de emprego, ele gera renda, porque cinema é serviço. O imposto que ele arrecada é o ISS, é o imposto municipal. A gente não divide com ninguém. Não precisa mandar para o Zema ficar com a parte. Toda vez que você paga o ingresso lá do cinema, você está arrecadando imposto para a sua cidade. Isso é bom, isso é positivo. Toda cidade quer ter mais ISS. O cinema é uma empresa que, além dos empregos que gerou, do imposto que gera para a cidade, da renda que gera para a cidade, ela permitiu que os nossos jovens e nossas crianças possam assistir o filme do Vingadores, do Rei Leão, sem ter que pegar 60 quilômetros de estrada. Que era a nossa realidade até o ano passado. O mesmo vereador que não tem essa sensibilidade é o que vai lá para o Facebook reclamar que não tem emprego em Itajubá. Então, toda vez que a gente ouvir essa afirmação que é verdadeira, Itajubá é o último da fila na geração de empregos. Vamos perguntar, o que você está fazendo então para mudar? Qual é o motivo então que nos faz ser o último e o que está sendo feito para mudar essa realidade? Se formos querer resolver o problema, essa é a abordagem que a gente tem que ter. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não adianta ficar fazendo textão no Facebook. Eu nunca vi textão de Facebook resolver problema. Eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, me avisa. Então, tenhamos esse senso crítico. Os números do CAGED que eu aqui citei, meus amigos, é um dado público. Se você for no Ministério da Economia, você consegue acessar. Mas eu vou divulgar isso nas minhas redes sociais para que todo mundo entenda e conheça a realidade da nossa cidade, que não é boa, não é nada positiva, mas isso vem desde 2007, pelo menos por 13 anos. Aí, se isso aqui fosse uma Copa do Mundo, Luciano, a gente teria aqui 7 títulos, seríamos heptacampeões, porque somos aí o lanterna de todos os anos, né, de 13 anos, em 7 nós ficamos em último lugar. Então é um resultado muito ruim para nós, para nossa cidade, e a gente tem que, se quer resolver o problema, a gente tem que se perguntar por que somos os últimos? Por que estamos em último há tanto tempo? Está provado aqui, a culpa não é prefeito, que aqui passaram 4 ou 5 prefeitos, né? 4 prefeitos nesse período. A culpa não é da crise do país, porque o país, bom ou ruim, nós estamos em último. Então o problema aqui não é o país, o problema não é prefeito, tem alguma coisa que é responsabilidade nossa, do município. E eu lhe digo, posso estar errado. Você que está me ouvindo pode até discordar de mim. Se discorda, manda sua opinião para mim. Eu acho que o nosso problema é a nossa lei, aquela que rege o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que se chama plano diretor.